Boa noite, bom dia, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Voltamos depois de algum tempo, aconteceram muitas coisas, passamos por Pesach, agora a gente está no caminho de Shavuot, de receber a Torá. Se Deus quiser, já a Torá de Mashiach, Torá Hadashah Mititetze, uma Torá renovada, com inovações, é a mesma Torá, só que com uma luz nova, mais íntima, mais interior, bem avançado em relação ao que a gente teve até agora. Estamos para Shat Emor, e o tema de hoje, que é o tema básico, vou explicar um pouco mais sobre essa série que eu pretendo seguir, pensando em alguns assuntos muito básicos. A gente sabe que a vida, o mundo, a história é bastante complexa. O que quer dizer complexa? Não é o complicado. Em hebraico está ligado com a palavra murkav, que é composta, que tem muitos assuntos, digamos assim. De um lado é um assunto único, né, que é Deus em nome milvador, que preenche o mundo inteiro. E na realidade, como a gente vive o mundo, a gente vive com pluralidade, com multiplicidade, com diversidade, muitos assuntos. Isso torna o mundo, a realidade, a natureza complexa, como eu falei, porque é composta de vários elementos. E a ideia é a gente trabalhar bem esses elementos todos. Eu não escolhi uma ordem de prioridade, mas a primeira que me, baseado no Shabat hoje, e talvez na ordem de importância, como surgiu no mundo, está ligado com a autoestima. Acho que é fundamental ter autoestima para ter tudo o mais. Tudo que vem depois. Não precisa da autoestima. Vamos explicar o que é esse autoestima. O que é essa autoestima. Tanto é que eu falei que começa assim porque o mundo foi criado para dar essa autoestima para cada um, do modo como foi criado, porque cada pessoa foi criada no seu mundo, o mundo inteiro baseado em cada pessoa. Bishveli Nivra Olam, está escrito que Adam Arishon, né, junto com Havá, foram criados como uma pessoa só e não como um grupo de animais, de aves, de pássaros, de peixes, de árvores, frutos, astros, estrelas. Tudo que foi criado no mundo foi em múltiplos, multidão, complexidade, diversidade, etc. E o homem, o ser humano, a pessoa, incluindo o masculino e o feminino, Adam e Havá, foram criados como um ser único. Porque para poder ter essa percepção que dá autoestima, que somos cada um, o mundo inteiro. Assim como o Rambam fala, ligado aos nossos dias de hoje, que uma pessoa fazendo uma mitzvah pode fazer com que a balança que está equilibrada, a gente sabe porque Mashiach não se revelou ainda, e a redenção não aconteceu, a Geulah, então está equilibrado, e basta uma pessoa fazer uma mitzvah que desequilibra e faz com que o mundo inteiro vire o mérito de ter já a redenção, a paz completa já hoje. Então, voltando ao ponto. Tem muitos assuntos, né? É uma realidade composta, complexa. E um primeiro que eu queria dividir, né, em tópicos, um deles que a gente trabalhar um pouquinho mais, está ligado com a autoestima e entender por que está ligado com o nosso tempo agora, com a Parashá, com a época, etc. O que quer dizer autoestima? É fundamental, principalmente agora, nessa época, depois de 2 anos e mais de pandemia, que atacou bastante a autoestima das pessoas, porque um dos fatores que aumenta a autoestima também pode fazer o contrário, mas é a sociabilidade, é viver em companhia e ter um grupo que dá suporte, que incentiva, que estimula em vários sentidos, não só no trabalho, mas principalmente na família, na comunidade, comemorar,
compartilhar, ter alegrias juntos, conversar, ouvir, falar. Tudo isso faz parte de elementos que ajudam a autoestima. E vamos dizer por que é fundamental essa autoestima. Porque a gente está falando sobre isso agora também. Então, uma coisa é certa, que eu não posso deixar de falar. Autoestima é bom. E não adianta entrar em discussões e questionamentos, etc. A gente vai trabalhar isso de uma forma racional. Autoestima é bom, certo? Não tenho que mudar em relação a isso. Agora, né, não se deve levar a autoestima a se superestimar ou passar a ter arrogância, orgulho, vaidade, que são pontos negativos de um excesso de autoestima. Então, por isso que a gente deixou claro, né, eu deixei claro aqui, que a autoestima, como definição, é uma coisa boa, que é fundamental que cada um tenha. Homens, mulheres, crianças, idosos, de todos os tipos, de todos os povos, em todos os tempos, precisa ter autoestima. A autoestima é saudável, é bom, é positivo, e o contrário é negativo. Leva a muita coisa indesejável a pessoa ter uma baixa autoestima. E esse vale para várias línguas, né, como self-esteem. A autoestima é uma coisa interior, né? Não é como os outros te estimam, como que os outros te avaliaram, não é feedback, não é quantos likes você tem, nem quantos amigos, seguidores, etc. você tem. É como você se avalia, como você se estima, né? Se autoestima. É interessante porque na palavra tem estima, que já tem um viés positivo, né? Estimar está ligado ao quanto você se agrada, se percebe de uma forma graciosa, boa, estimada, né? Não é autocrítica nem autoavaliação, que seria mais neutro, ou autoexame, né? Estima está ligado com estimativa, sim, mas está ligado também com estimar alguém, que é uma coisa boa, é se gostar. Então, é o quanto você se gosta. Partindo do pressuposto que a pessoa se gosta já por definição, no mínimo já tem essa percepção positiva de si mesmo, e deveria. Isso é o normal, isso é o certo, né? O contrário é que é uma anomalia, né? A pessoa não ter essa autoestima, como acontece, é uma coisa normal hoje em dia, né? Não é normal, é regular, acontece, é rotineiro, mas não é bom. A gente tem que ter certeza disso. O bom é ter autoestima, é a pessoa perceber o quanto que é importante para si, para o mundo, para Deus. Cada pessoa é fundamental. Uma história que eu queria contar já há muitos anos e nunca contei aqui, que tem bastante a ver com esse nosso tema, né? Que está ligado com o quanto que somos importantes para o nosso Criador, cada um de nós. É uma história que se fala verdadeira do Arturo Toscanini, né, da época 1940, 1950 e talvez até antes, que ele, isso já é depois, ele tem muita história interessante com ele, como que ele ajudou aos judeus, a Israel, a criar a Filarmônica de Israel. Tem muitas histórias fascinantes com Arturo Toscanini, italiano, músico, maestro, compositor. E teve um escritor que resolveu fazer uma biografia do Arturo Toscanini e marcou uma entrevista com ele, uma audiência, uma conversa. Ele falou que naquela noite ele não poderia, porque teria um concerto fora da Itália, que ele não pôde assistir, não pôde estar presente, e que conseguiram para ele uma transmissão via rádio, né, por frequência, que ele ouviria em tempo real o concerto acontecendo nessa outra cidade, outro país que eu não me lembro o nome. E aí ele percebeu, o escritor, né, o biógrafo, uma oportunidade única de estar junto com o Toscanini, percebendo, avaliando como que ele assistia a sua própria obra, né, remotamente, mas era assistindo ao seu próprio filho. E ele perguntou se poderia participar. Ele falou que sim, mas você não pode comentar nada.
porque eu vou estar concentrado ouvindo, não pode perguntar, não pode interromper. Tá bom, assim foi. E aí eles ouviram, né? Maravilhoso, foi surpreendente, aplaudido de pé e tal. Quando terminaram de ouvir o concerto, o biógrafo, né, o escritor, perguntou: fantástico, né, muito bom, como é que foi a sensação de ouvir a sua obra? Ele falou: muito bom, mas estava faltando um violino. São mais de 100 instrumentos diferentes, só de violinos, que eu saiba tinham 15, né, na partitura, não a partitura, né, não sei como é que chama, né, na organização da orquestra. Ele falou: como é que o senhor percebeu isso? Ele falou: percebi, foi muito bom, mas que dos 15, um violinista não foi. O biógrafo ficou muito encucado, achou que ele estava viajando na maionese. Como é que pode ele, né, a quilômetros de distância, ouvindo pelo rádio, perceber de 100 e tantos instrumentos, né, de tantos violinos, um deles não estava? Como é que ele sabia que não estava? Resolveu tirar a teima, né? No dia seguinte ele teve contato com o maestro e realmente confirmou que naquela noite um dos violinistas não pôde estar presente, não estava lá. Então não é para mostrar aqui a grandeza, a capacidade, né, do Toscanini, mas sim que para um condutor, para um maestro, para um criador, cada nota é importante, cada instrumento é importante, cada detalhe é importante. E cada um de nós é uma nota indispensável, supervalorizada por Deus na sua criação do mundo, em todos os tempos, em todos os lugares. A gente tem que estar sempre sabendo sobre isso. Eu sei que é difícil, porque, como eu falei, a realidade é composta, o mundo acontece muitas coisas, muitas vezes, em muitos lugares, em muitas situações. É difícil, né? Principalmente eu falo por experiência própria também, com tudo que aconteceu nesses últimos anos. É difícil o tempo todo estar, a gente sabe, eu sei que, né, tem que estar não só bem, como alegre, feliz com todas as situações, com todas as notícias. Tem que estar bem, tem que estar feliz, tem que estar agradecido, tem que estar confiante, positivo e fazendo tudo para Mashiach se revelar, e já está agora no mundo inteiro para todos. Só que é possível, e muitas vezes até provável, que tenha uma queda, que tenha um deslize, que tenha um momento de dificuldade, de até mesmo depressão, de tristeza, de inconformismo, por várias razões. Não estou justificando nem estimulando, pelo contrário, repetindo, talvez deveria ser um dos outros pontos numa outra ocasião, é sobre a alegria, né? Junto com a autoestima tem que ter também esse fundamento da alegria, né? Em todos os tempos, em todos os momentos possíveis. Mas então, quando tem essa possibilidade de cair, de escorregar, de ficar triste por algum motivo, se desesperar ou gritar, ter um momento de ânsia, lembre-se quanto que você é importante para Deus, fundamental, indispensável, e quanto Deus confia que você vai conseguir fazer a tua missão. E por isso que Ele te colocou no mundo. Exatamente para isso, né? A gente só foi criado para poder servir a Deus com a missão particular que cada um tem. Tem uma outra história também que eu não deveria deixar de contar, também é famosa, mas importante, é uma daquelas básicas que a gente deveria pensar nisso sempre, do Zusha Manipoli, é um dos Hassidim do Mag de Mezet, do segundo Rebbe da Hassidut, do Hassidismo, colega contemporâneo junto com o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, que também foi aluno do Mag de Mezet. O Zusha conta, em poucas palavras, que ele, quando fosse para o Gan Eden, depois de 120 anos, quando ele fosse para o paraíso e tivesse o julgamento na corte celestial, como é que foi, como é que ele cumpriu a sua missão aqui nesse mundo, ele falou que ele não tinha medo
que o comparassem, perguntassem por que ele não foi que nem Avraham Avinu, grande patriarca Abraão, por que ele não foi que nem Moshe Rabbeinu, grande líder, mestre Moshe. O que ele sim tinha medo era que perguntasse por que ele não foi Zusha, que ele não foi a si mesmo no mundo. Então isso é mais um ponto que reforça isso, que cada um de nós deve ter essa autoestima, porque cada um de nós foi criado único, assim como Adam Arishon, uma pessoa única que é o mundo inteiro, como foi para Adam naquele momento. Isso é fundamental. Vamos falar agora, tem uma outra coisa que é importante, como contraponto, é que o mundo, né, como foi criado, sem o judaísmo, né, sem a Torá, é baseado, e a ciência também era assim até pouco tempo atrás, baseada em duas linhas, dois opostos, o sim, o não, o preto e o branco, 1 ou 0, né? A lógica cartesiana, né? Dois eixos, né? O X e o Y, a noite, o dia, tic-tac e assim por diante. A gente já falou sobre isso várias vezes. E são extremos. Isso está ligado com o mundo de Torro, que é o mundo que foi destruído porque era muita luz com pouco recipiente e não aguentou porque eram muito extremos. Então era bondade infinita, só bondade, 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 só bondade não adianta, se não está temperado, se não está equilibrado. Ou só força, disciplina, força, rigidez, força, 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 força. Não aguenta tanta força, tanta rigidez, tanta bronca, tanta crítica, tanta dificuldade, disciplina. Tem que equilibrar. E o judaísmo, com a Torá, que está ligado com essa nossa época agora, está dividido em 3. Né? O povo judeu está muito ligado a 3, né? A Torá está ligada a 3, e assim por diante. Né? A gente recebeu a Torá no 3º mês, no 3º dia, por Moshe Rabbeinu, que é um dos 3 filhos, né? Junto com Aharon e Miriam, e é um povo dividido em 3, Cohen, Levi e Israel, a Torá dividida em 3, Torá, Nevim, Ketuvim, e assim por diante. E são 3, basicamente, no mundo. Hashem criou o mundo com 3 eixos, né? Um está ligado com o Hormá, que é do lado direito, Hormá e Hesed, intelecto, sabedoria e bondade, né? E também com Netzach. O da esquerda está ligado com Biná, que é entendimento, compreensão, Gevurá, que é força, disciplina, e Hod. E o do meio, que vai até lá em cima, até Keter, corona, como está aqui nesse desenho, diagrama da Kabbalah, sobre esses 3 eixos e muitas outras informações, mas não vou entrar aqui em detalhes. Eu queria mostrar como contraponto a lógica de 2, né, sim ou não, que é binário, e a lógica de 3, né, que tem um elemento do meio, o intermediário, que é essa coluna do Tiferet, né, que é a principal Midá, Sefirá, ligada a essa do meio, que está ligada a Keter lá em cima, e passa por Dat, né, ou Keter ou Dat, Tiferet, Yesod e Malchut, que está ligado com esse nosso mundo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a autoestima é necessária, mas tem que tomar cuidado com o extremo que vire, como eu falei, arrogância, porque aí é um extremo de uma lógica binária. A gente tem que saber temperar. Então tem que ter autoestima sim, porque é bom, mas não levar para o lado do egoísmo, do egocentrismo, de se valorizar demais, de querer tudo para si, que aí vai até o outro extremo negativo. Aí não serve. Que é, eu sou bom, eu tenho autoestima, eu mereço. Quando eu falei eu mereço, já está errado. E aí você, então me dá, que está ligado com Esav, que abre a boca e fala, me manda aí, Yaakov, o que eu quero comer, não importa o que você quiser levar, você leva, mas me manda, porque eu mereço, eu sou o bom, eu sou o caçador, sou o forte, sou o filho preferido, o primogênito, etc. Não é assim. A gente tem um equilíbrio que está ligado com esses 3 elementos. Né? Isso se repete, eu deveria usar essa figura todas as aulas e exposições, apresentações, porque ela é muito básica, né? A gente ter
esse tempero das... Então tem a autoestima, mas tem também saber dar, né? Você é importante, mas o próximo também é importante, a próxima é importante. Então no casal, os três é fundamental, né? Tá explicado que no casal, no casamento, tem uma sociedade de três, que é justamente o marido, a mulher e a Hashem, que cria através disso filhos, né? Que é também um terceiro, que é fruto da positividade que tem entre a relação entre o homem, a mulher, o marido e a esposa. Então isso vai para tudo, né? Assim como tem o chefe e o colaborador e a empresa, que é o bem maior, e a comunidade, o cliente, etc. A missão que a gente tem, que une os dois opostos. Então tem esse elemento terceiro, é o shalom, é a paz que une e faz com que seja produtivo a relação. Então, voltando a falar sobre isso, foi um parênteses para explicar que a autoestima é fundamental, mas tem que estar temperado por esse terceiro elemento, né? Que não é a autoestima virar arrogância, mas sim virar também a capacidade de dar, de contribuir, de compartilhar, multiplicar com os demais. Isso é fundamental. Uma coisa está ligada com a outra, porque ao você dar, você aumenta a tua autoestima, não é o contrário. Se você está fazendo isso da forma correta, saudável, produtiva, quando, por exemplo, eu aqui no momento estou fazendo isso por vocês, não é por mim, mas isso me faz bem, como consequência, não é o objetivo, porque eu estou cumprindo a minha função e procurando, ajudando a trazer a redenção, essa consciência de redenção no mundo inteiro, que está ligado com esse elemento terceiro também, né? Que é essa paz entre o que parece contraditório, oposto, como a espiritualidade, a divindade, e o mundo, que é a realidade, a gravidade, as leis da física, as leis da química, as leis jurídicas. Tudo isso é preto e branco, é sim e não, é dívida ou crédito, trabalhador, né, capital versus trabalho, etc. Tudo isso são conflitos que, numa lógica binária, elas têm essa lógica, esse sentido. Mas quando você percebe que tem algo maior, que tem Deus em todos os pontos, né, em todos as divisões, né, que está acima disso tudo e está dentro disso tudo também ao mesmo tempo, a gente tem uma relação saudável e a gente traz essa redenção para o mundo. É o que a gente deve buscar. Talvez, tentando concluir, a Parashá é Emor, e de um certo modo bastante direto, também está ligado com a autoestima, Emor. Que primeiro, Emor quer dizer falar, comunicar, passar, transmitir, influenciar. Quando você tem uma boa autoestima, você se torna um influencer. De verdade, um bom influencer. Não só alguém que quer ganhar dinheiro com isso, ou quer ter muitos seguidores e likes, etc. Ou quantos compartilhamentos. Um bom influencer é aquele que tem uma autoestima e ele, através disso, quer beneficiar um terceiro com isso. E Emor quer dizer você participar, você transmitir, você educar, como o Rashi explica, que para os Kohanim explicaram para os seus filhos como deve ser o comportamento de um Kohen. E em alguns outros lugares, mas 2 lugares, tem essa transmissão, essa educação, etc. E uma delas está ligado a uma coisa abominável, que é comer sangue, que é proibido comer sangue. E se deve educar e explicar para os filhos que não devem comer sangue. Por que a necessidade de falar sobre comer sangue? É uma coisa clara, né? É abominável. Certo que não precisa avisar, porque ninguém vai querer fazer isso. Vem a Torá e mostra que sim, porque pode acontecer momentos que a pessoa cai tanto que ela acaba chegando a um ponto tão baixo como esse. E é aí que vem a autoestima.
Essa autoestima é fundamental que a pessoa tem para que ela não chegue a descer num ponto de se tornar abominável, fazer coisas absurdas. Porque uma coisa vai levando a outra. Tem um ciclo virtuoso que vai subindo e tem um ciclo vicioso, e não estou que chama vício, porque a pessoa não percebe o quanto que ela está se afundando e uma coisa leva a outra. Tem na Torá falando sobre um ciclo vicioso em Parashat Kitetse, que a pessoa vai fazendo uma coisa atrás da outra e acaba roubando, aí roubando acaba matando, aí matando acaba se rebelando e assim por diante, até que quando ela vai perceber já está muito tempo e muito longe para voltar, mas nunca é tarde para voltar. Vamos lá então. Emor está ligado com a educação de ter autoestima, os nossos filhos, os nossos seguidores, os nossos colaboradores, a nossa família, cada um de nós, principalmente você, cada um de nós, ter essa autoestima e não fazer nada indesejável, abominável, degradante para cada um de nós. Sefirata Omer. A gente está justamente na época de Sefirata Omer, nesse mês de Sefirata Omer, e na Parashá que fala sobre Sefirata Omer, que é amor. Sefirata Omer é a contagem dos dias na ansiedade, no objetivo, na missão que a gente tem, e por isso que a gente saiu do Egito, teve Pessa, depois a abertura do Mar Vermelho. São os 49 dias entre a saída do Egito e o recebimento da Torá, em Shavuot. A gente conta cada dia, 1, 2, 3, etc. Né? Hoje a gente está em 22 dias, né? Não é o 22º dia, porque não é só o 22º, contempla e acumula os demais 21 dias anteriores. Hoje de noite, amanhã de dia, a gente fala, hoje são 22 dias do Omer, ou seja, 3 semanas e um dia do Omer. Sefirata Omer une 3 pontos. Como a Rebbe traz também nessa Parashá agora, o Rebbe fala sempre sobre isso, também fala sobre isso agora, que está ligada a cabeça, corpo e pés, o começo, o meio e o fim. Como eu falei, são 3 elementos. E Pesach, que é a saída do Egito, que é Nissan, Iyar, que é o processo da saída e chegando a Har Sinai, e Sivan, que está ligado com a entrega e recebimento da Torá. O fundamental agora, que une esses 2 pontos, né, da saída do Egito até a recebimento da Torá, é o Sefirata Omer, é o mês de Iyar, que é todo ele preenchido todos os dias com a contagem do Omer. Todos os dias a gente deve contar o Omer. Em poucas palavras, o que isso quer dizer? É a força da autoestima que a gente deve ter, do quanto que é importante o que a gente faz, porque Deus nos tirou do Egito, veio de cima para baixo. Ele que fez. Então, até que no primeiro dia de Pessa, quando a gente saiu do Egito, a gente não conta o Omer. A gente começa a contar no dia seguinte, que a gente vai começar a se trabalhar, porque se dependesse do que a gente estava na situação de Pessa, é óbvio que Deus pode fazer tudo e já entregar a Torá no mesmo dia, só que a gente estaria fora da equação. A gente não estaria participando disso. Então, não conta o primeiro dia. No segundo dia, a gente começa a trabalhar. Saiu dos 49 níveis de impureza do Egito e começou aos poucos. Hesed, Sheber Hesed, assim por diante. Até que chega Iyar, é o mês inteiro trabalhando as Midot, as Sefirot, as nossas qualidades, as nossas virtudes, ganhando essa autoestima, percebendo que a Hashem fez tudo por nós, para a gente, cada um de nós. É fundamental, é importante, é único, para trazer Mashiach, para se trabalhar, para melhorar. A gente tem a confiança total e restrita e incondicional de Hashem em cada um de nós. E a gente tem esse tempo todo, que são os 49 dias, mas em particular o mês inteiro de Iyar, em que a gente se trabalha e melhora, e cresce, e se completa. E ganha essa autoestima
para merecer a recebimento da Torá, não porque Hashem quer, e sim Ele quer, mais que o bezerro quer amar, a vaca quer dar o leite, mas para a gente ter crescido ao ponto de perceber, valorizar, entender, amar, respeitar esse momento de receber a Torá e, como eu falei, a Torá renovada com Mashiach. Por isso que, mais uma vez, também se aplica à época que a gente está agora, que Hashem nos deu a oportunidade da gente se trabalhar, ter autonomia. Queria fazer um parênteses antes que eu esqueça desse ponto, que é importantíssimo trazer para o dia a dia de hoje, que eu falo e repito isso desde o começo da pandemia, que é um dos pontos, não sei se poderia se tornar um outro bloco só sobre isso, mas está ligado com a autoestima, que é a autonomia de cada um de nós, em cada situação, seja na família, seja na comunidade, seja no trabalho, seja em qualquer organização, seja numa cena, num aeroporto, ou num estádio, não importa onde, na praia, não importa onde as pessoas estejam, na rua, nós temos a autonomia de transformar para o bem cada uma dessas situações. Não é esperar um comando, não é esperar uma ordem, não é esperar uma indicação, não é esperar que outro faça para você não precisar se voluntarizar, ou que você... É óbvio que o trabalho é em grupo, né? Que é multidisciplinar, que uma área depende da outra e todos trabalham juntos, é bonito, é harmonia, é importantíssimo isso, o grupo, o povo fazendo, né? O mundo inteiro querendo, gritando, pedindo Mashiach, já Hashem tem que conceder isso pra gente e pra ele mesmo, que ele está junto com a gente. TMJ, estamos juntos, inclui Hashem, a Shekhinah aqui nesse mundo, como ele falou na Parashá de Reimot da semana passada, que ele está junto com a gente na impureza, aqui no exílio, no sofrimento, na escuridão. E por que isso? Porque quer chegar nesse terceiro momento, que é a chegada de Mashiach, que o mundo está precisando tanto, e a gente quer tanto, e ele também quer. E o Rebbe conduziu, de um certo modo, para que a gente participasse, e não ficasse só na carona. E para isso veio o corona, eu já falei isso, tem uma aula falando sobre isso, deixar de pegar carona, né? Não é pelo perigo disso, ou porque pode pegar alguma coisa e tem que usar máscara, etc, nada disso. A questão é que a gente não veio aqui para ficar de carona, a gente veio aqui para ser o motorista, o condutor, o protagonista, aquele que vai trazer Mashiach, aquele que vai trazer a redenção para o mundo inteiro. E esse é o trabalho que a gente faz nesses 49 dias, que é a chance que Deus deu para que nós possamos fazer a nossa parte. Cada um de nós tem autonomia, pode virar o jogo, pode transformar o mundo, deve transformar o mundo. Cada um de nós tem poder, tem autonomia, não precisa ficar esperando uma recomendação, uma ordem, um momento propício. A gente tem que agir. Cada um de nós tem condições e deve, né? Em todas as funções de uma empresa, por exemplo, hoje cada um tem uma parte fundamental, né? Desde o atendimento ao consumidor, como a logística, como um embalador, certamente um diretor, todos fazem a diferença. Cada um de nós tem autonomia e deve ter autoestima para isso, porque, mais uma vez, não é papo brabo, não é retórica ou historinha para boi dormir. É verdade. Cada um faz a diferença. Cada um deve vestir a camisa e fazer a sua parte com brilho. É fundamental. Cada um tem que ter essa autoestima, porque a empresa, o mundo depende de cada um de nós fazendo a nossa parte. E por isso que a Hashem deixou a gente nessa preparação para chegar no Resumé da Torá com o nosso mérito próprio. E para isso ele deu a receita de como fazer os passos a passo do que a gente tinha que fazer. E está ligado com esses 49 dias, Srat Omer e Emor, a Parashá que está no meio disso. Então, resumindo e completando, devemos ter autoestima. E isso é uma força, um pedido, uma recomendação, e vem junto a receita de como fazer isso, que é a gente se trabalhando. Não vem, por definição,
não pode se vir de cima para baixo. A força para a gente conseguir fazer vem de cima para baixo. Começou com o Pacer. Tá aí. Vocês têm todos os instrumentos, recursos, ferramentas para fazer isso. Mas façam vocês mesmos, porque por isso que eu estou fazendo isso. Deus poderia ter feito isso sozinho, não precisa de ninguém. Né? Já tirava do Egito, entregava a Torá e trazia a Mashiach. A gente queria também que fosse assim. Mas ele sabe o que é melhor para a gente, porque ele sabe, ele confia na gente. Quem sabe, como Mordecai fala para Esther, que tudo que aconteceu até agora não foi para isso. O mundo inteiro está esperando por nós. Não só aqui nesse mundo, como também lá em cima. Nossos antepassados, nossos queridos que partiram, eles estão torcendo, fazendo tudo. Eles sim ficam na torcida, porque eles não podem estar agindo aqui. A gente não está na torcida, a gente está dentro do palco, fazendo, acontecendo no mundo, trazendo Mashiach já agora, se Deus quiser. Tudo de bom para todos nós. Só coisas boas. Obrigado. Vamos em frente. Mashiach now.